Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Neemias. Nós leremos o capítulo 3 e o capítulo 4. Eu peço muita atenção dos irmãos, um pouco de paciência. São leituras tanto quanto longas, mas necessárias para a nossa compreensão. Apesar de ser um texto tanto quanto extenso, está aqui na Bíblia. E se está aqui na Bíblia, é para o nosso aprendizado, é para a nossa edificação. Em se tratando de um texto narrativo, não há possibilidade de tratarmos o texto quebrado, uma vez que ele está contando uma história e por isso nós não poderemos tratá-lo isoladamente. Então, Neemias capítulo 3, onde nós leremos e concentraremos então no capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. No capítulo 2 nós vimos que houve então uma convocação de Neemias, um espírito de um chamamento para que o povo se animasse com a reconstrução. Então vem o capítulo 3 que diz assim: Então se dispôs Eliezire, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassanaa edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Maremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoístas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalhavam Melatias, Gibeonita e Jadon Merenotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos seus ourives. Junto dele, Hananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Jadaías, filho de Harumaf, defronte à sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Razanéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Rassub, filho de Baade Moabe, como também a torre dos fundos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Baade Raquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Colrosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas.
e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Azbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte do sepulcro de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas Reu, filho de Bani, e ao seu lado Razabias, maioral da metade do distrito de Keilah. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keilah. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meromote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Rassube, defronte à sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Hanadad, outra porção desde a casa de Azarias até ao ângulo e até a esquina. Palal, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até de frente à porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoístas outra porção, de frente da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de frente à sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Seremias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte à porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu os judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os astoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar-lhe as brechas,
ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que haviam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram de todos os lugares onde moram, subiram contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto a mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei e ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhavam as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que se me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Que o Senhor então nos abençoe na elucidação, no entendimento da Sagrada Palavra. Por mais que seja uma perícope extensa, precisamos compreender que o capítulo 3 e o capítulo 4, eles compõem uma mesma parte. Eles compõem um todo, onde agora Neemias está contando o que é a segunda parte da sua iniciativa de restaurar Jerusalém e as suas muralhas. Lá no finalzinho do capítulo 2, nós vimos então que ele caminhava de noite escondido dos seus oponentes, exatamente para que pudesse planejar, ver onde estavam as falhas, para que de fato eles pudessem restaurar. E restaurar o que? Nós acabamos também de ler o texto de 2 Crônicas, do capítulo 7, que nos dá um vislumbre, que nos dá um gostinho do que era o culto no templo. Vejam lá em Crônicas que havia alegria, havia satisfação, o povo estava contente de estar diante do Senhor, na casa do Senhor. Aquela obra magnífica, e o final lá de Crônicas, até no finalzinho, onde nós lemos, antes de Salomão então entrar em uma aliança com o Senhor, nós vemos que o povo vai dizer, o povo estava contente pelo que Deus havia feito com Davi e seu filho. A casa do Senhor estava outra vez, estava ali então pronta. Após aquele momento de Crônicas ali, nós entramos no cativeiro e o povo então perde
todo aquele privilégio que tinha de cultuar ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Outra vez, meus irmãos, eu te pergunto, te trago à memória, como foram os nossos dias de pandemia, longe da casa do Senhor. Sabíamos que estava aqui tudo guardadinho, sabíamos que a casa do Senhor estava protegida, sabíamos que aquele dia tenebroso passaria. Agora se ponha no lugar do povo de Israel, em meio ao cativeiro, vendo os muros da cidade destruídos, vendo seus filhos cativos, a casa do Senhor totalmente destruída. A sensação que é para se ter é de você dormir com as portas abertas na sua casa, com os portões destrancados, à mercê de qualquer tipo de salteador. O capítulo 3 então de Neemias nos mostra a disposição do trabalho coordenado em prol do reino. Primeiro, nós observamos no capítulo 3 aqui uma disposição de seguir líderes fiéis ao Senhor. Aqui não é simplesmente, meus irmãos, sair seguindo qualquer um que fala bonito, sair seguindo qualquer um que se diz embaixador do Senhor. Não, era se verificado as suas credenciais, inclusive por suas obras, se de fato aqueles líderes eram de fato enviados por Deus. E ao verificarem isso, aqueles homens se reuniam para que a construção fosse feita. Se você percebeu, e se não conseguiu perceber, refaça essa leitura em casa do capítulo 3 e veja que eram pequenos grupos que eram responsáveis por determinadas áreas do muro, para que o muro fosse retomado. A ideia aqui de um trabalho de formiguinha, sim, um trabalho coletivo, um trabalho do povo do Senhor, fez com que aquela muralha pudesse ser então reconstruída. A mesma coisa nós observamos no bom uso dos dons e talentos que o Senhor dispensou a cada um. Veja que aqui nós temos, e nós precisaríamos de muito mais tempo do que temos, para fazer um estudo detalhado de toda essa genealogia riquíssima que é trazida aqui no capítulo 3. Mas você vai ver famílias de carpinteiros aqui descritas, você vai ver famílias de ourives, que são aquelas pessoas que trabalham com o ouro. Você vai ver famílias de ferreiros, que trabalhavam na disposição das trancas das portas. Observe que isso é enfatizado, e concluíram a porta e os seus ferrolhos. O trabalho, o dom que Deus havia dado a cada família estava sendo colocado na obra do Senhor. E aí, aos nossos dias, fica a pergunta: como eu tenho servido ao Senhor com meus dons e talentos? Como você tem oferecido ao Senhor a retribuição pelas bonanças que Ele tem oferecido na sua vida? O capítulo 3 ainda nos mostra que aquele povo, mesmo em meio de monturos, eles criam na soberania de Deus. E que se era por meio de Neemias que aquele muro haveria de ser reconstruído, eles criam que ele era a liderança que Deus havia colocado para os conduzirem na reconstrução daquele muro. Mas mesmo assim, nós observamos que haviam magistrados, haviam pessoas aqui do alto escalão que não queriam trabalhar na reconstrução, que não queriam pegar no batente. E talvez na nossa igreja, talvez no nosso meio, ainda hajam pessoas que acham que não podem se sujar no trabalho do Senhor, que não podem se envolver com qualquer área do corpo de Cristo, ou não podem ir ao trabalho evangelístico, ou não podem ir à cozinha lavar panelas, ou não podem ir ao banheiro lavar ali, higienizar aquela área. Ora, meus irmãos, a casa do Senhor é morada nossa também, e nós fazemos parte desse corpo. E mesmo com estes soberbos, mesmo com estes desanimados, a obra do Senhor prosseguiu. A obra do Senhor fora então avançada. E esse é o grande resumo do capítulo 3, por se tratar de uma grande genealogia, cuja qual não é o meu objetivo dar foco nessa noite.
E assim então que eles concluem ali a sua peregrinação na reconstrução daquele muro, nós nos deparamos então com o capítulo 4, onde nós vemos aqui que há então uma grande investida. Obviamente, claramente, inclusive para os inimigos do povo de Deus, havia ali claramente uma indisposição. Lembre-se do capítulo 1 de Neemias, quando ele toma nota do estado em que a terra estava, do estado em que o templo estava. No capítulo 2, então, ele ganha as credenciais do seu Senhor, para não somente usar a madeira, como vimos pela manhã, acerca do meio ambiente, como ele tinha acesso à floresta do rei, ele tinha acesso, então, à autoridade para reconstruir toda a casa do Senhor. Mas, obviamente, meus irmãos, isso não trouxe satisfação a todos. E ainda no capítulo 2, nós vemos que ali Sanbalat e Tobias se levantam e intentam contra o próprio Neemias. E aqui nos 3 primeiros versículos do capítulo 4, nós vemos esse trabalho sendo ameaçado por esses homens. Primeira coisa, quando Deus abençoa o seu povo, o ímpio, o inimigo do povo de Deus, ele se indigna, ele se levanta contra a obra do Senhor. Observe que quando a igreja ela se destaca na sua paróquia, ela se destaca na sua região que ela está localizada, logo começam a surgir percalços, perseguições, porque Satanás ele não se contenta em ver a igreja prosperando. Ali esses homens então intentam, eles tramam contra o povo de Israel. Que fazem estes fracos judeus? Olha só o tamanho da incoerência. Eles vendo o muro sendo reconstruído, eles vendo o povo todo unido, trabalhando em prol do crescimento do reino de Deus. Eles estão dizendo: esse povo vai voltar para essa terra? Esse povo continuará adorando ao Senhor? Isso é aquilo que nós temos lutado e lutaremos até a volta do Senhor Jesus Cristo. As investidas de Satanás contra a igreja do Senhor. E por mais que haja a promessa que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, nós ainda enfrentaremos provações, enfrentaremos tentações de Satanás para tentar enfraquecer, para tentar nos desestimular, para arrefecer a nossa fé. E é por isso que nós nos alimentamos e buscamos o auxílio do Espírito Santo. É por isso que nós nos debruçamos, meus irmãos, naquilo que é o Evangelho da salvação, porque nada, por mais que hajam ameaças, nada poderá prevalecer contra o povo do Senhor. Só que aqui há algo muito interessante e aos meus olhos é o cerne do Cristo. Eles tinham os melhores ourives, eles tinham os melhores ferreiros, os bons marceneiros da época, mas eles não estavam descansados nos dons e talentos daqueles homens. Aqui Neemias e todos os seus subordinados estavam totalmente descansados de que quem restauraria o templo era o Senhor. E aqui nos versículos então, os versículos 4 e 5 e o versículo 11 e 12 nos provam isso. Veja aqui o versículo 4 e 5. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e nem se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Aí a gente pula lá para o versículo 11 e o versículo 12 que diz: disseram pois os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subiram contra nós.
A primeira iniciativa de Neemias frente à investida do inimigo foi buscar uma sustentação em oração. Ele ora ao Senhor, ele clama. E todo o capítulo 4 está aqui alicerçado em um motivo de oração, de uma súplica por socorro. Neemias sabia que pelos seus esforços, que com o contingente que ele tinha, ele estava a ponto de perecer. Oh, meus irmãos, não haviam guerreiros no meio do povo ali em Jerusalém. Haviam trabalhadores, mas não guerreiros. Como esse povo poderia então suportar as investidas do inimigo? A oração de Neemias aqui, ela é clara: ouve, ó nosso Deus, os inimigos estão à porta. E aqui nós temos uma linda demonstração de uma oração imprecatória. E para que a gente entenda o que é uma oração imprecatória, nós precisamos entender o que é a oração. Nosso catecismo maior, na pergunta 178, ela nos diz: a oração é o oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito Santo, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Isso é oração. E na continuidade das perguntas 179, 178, 179 e 180, vai mostrar que pelo que nós devemos orar, pelo que é lícito orar. A oração de Neemias aqui era lícita, ou ele estava clamando em favor de si próprio? Senhor, destrua os meus inimigos, porque pisaram no meu dedinho mindinho. Não! A oração imprecatória de Neemias aqui era em desfavor daqueles que se levantavam contra o reino de Deus. E essa deve ser a mesma oração que nós venhamos a fazer hoje contra qualquer um que se levante contra Cristo, contra o reino, contra a igreja do Senhor. As eleições estão se aproximando. Próximo ano haverá aquele momento tenebroso, que é o momento do horário político, que vira memes aí por anos e anos. Mas ali é uma oportunidade de você saber se existem ou não inimigos da fé. Ali é o momento de você saber por quem você vai orar imprecatoriamente, se assim preciso for. Quando eles se levantarem contra a família, quando se levantarem contra a vida, se levantarem contra os seus filhos, contra a segurança da sua família, ali é o momento de você, como sacerdote no seu lar, erguer a sua voz e dizer: Senhor, derrama o seu opróbrio sobre esses homens e mulheres que se levantam contra o seu reino. A oração de Neemias aqui era uma oração para fortalecimento, para que as investidas dos inimigos não minassem as suas energias, não minassem as suas forças. Era uma oração contra Sambalate, contra Tobias e todas as nações que se aglomeraram com eles contra o povo de Israel. Precisamos entender que as orações imprecatórias, elas não se resumem somente ao livro dos Salmos, onde existem várias poesias imprecatórias, mas nós vemos isso também em Jeremias 18, por exemplo. Nós vemos uma oração imprecatória lá no Salmo 58, onde usa uma linguagem metafórica, mas elas existem e estão por todas as Escrituras. Não se tratava aqui de uma vingança pessoal. Observe que Neemias está orando na terceira pessoa. Ele estava orando representando o povo. E fica aqui a lição. Quando nós oramos aqui no culto, quando nós temos o nosso momento de oração, de confissão de pecados, esse momento de oração aqui, ele não é uma confissão pessoal, não. É uma confissão coletiva.
Senhor, perdoe os nossos pecados, os pecados que a igreja tem cometido contra Ti. E o mesmo teor é constado na oração de Neemias: Senhor, os inimigos vêm contra nós, contra o seu povo. Não era aqui uma ofensa pessoal a Neemias, era uma ofensa contra o povo de Israel, contra o povo do Senhor, aquela nação que o Senhor havia escolhido para chamar de sua. Por isso, a gravidade, meus irmãos, de todos aqueles que intentarem contra o reino do céu. Falei pela manhã sobre o vídeo de uma moça muito nova e totalmente nécia, que afirmou que se Deus não quiser me levar para o céu, quem sai perdendo é Ele. São comentários como esse, entendimentos como esse, acerca de Deus e do seu reino, que condenarão muitos à perdição, que arrastarão multidões ao inferno, no lugar onde pecadores deverão passar toda a eternidade. Aqui, meus irmãos, nesses versículos, nesse texto, nessa narrativa extraordinária que lemos, não há nada para nos vangloriarmos, mas para perceber o quanto somos fracos em oração, para perceber o quanto nós temos um olhar limitado quanto ao reino do Senhor Jesus Cristo, para percebermos o quanto somos desalocados como corpo. Em muitas ocasiões eu me sinto como corpo de Cristo, uma vítima de Jack Estripador. Pernas para um lado, cabeça para o outro, tronco para o outro, quando nós deveríamos estar trabalhando unidos, trabalhando juntos em prol do crescimento do reino do Senhor. Será que é assim que nós, igreja, em 2023, às portas de 24, temos trabalhado em favor do crescimento do reino de Deus? Uma outra pergunta surge: como então eu devo enfrentar as investidas do inimigo? Eu devo sair na internet falando o que vier à minha mente? Eu devo agir de forma imprudente e desenfreada? A própria Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o crente, ele age com prudência, com sabedoria, e essa é a resposta que o Espírito Santo desperta no coração de Neemias. E por isso, na terceira parte então do texto, agora dos versículos 6, 10, 13 ao 23, nós temos aqui o trabalho do reino sendo executado com sabedoria e prudência. Infelizmente nós não poderemos ler todo o texto de novo, faça isso em casa, mas observe o que estava por acontecer. Primeiro, há uma organização para a execução. Havia espaços muito longos que ainda não estavam prontos. Neemias então vai dispondo as famílias nesses espaços para que pudessem então concluir a obra. E chega a notícia então que Sambalate, Tobias e os seus conglomerados haveriam de atacar. E olhe na oração que Neemias faz, ele mesmo diz: olha, eles estão achando que vão chegar na surdina, vão nos matar dormindo. Então aqui é onde entra a sabedoria e a prudência. À medida que o povo ia trabalhando, aqueles que estavam diretamente na obra trabalhavam com a espada embanhada, trabalhavam pronto para a peleja. Aqueles que estavam de sobreguarda, com uma mão trabalhavam e a outra empunhavam a espada na expectativa que o inimigo viesse. Nos lugares onde ainda haviam falhas nos muros, eles estavam de prontidão por baixo, aguardando que alguém pulasse por lá e eles espetassem eles com as suas lanças. Havia aqui prudência, meus irmãos, para que o reino do Senhor fosse protegido. E qual é a maior ferramenta que nós podemos empunhar hoje, meus queridos irmãos? Qual é a maior arma que está ao nosso alcance para nos prepararmos contra as investidas de Satanás? É a palavra do Senhor. É por isso que você deve lê-la, é por isso que você deve meditar nela dia e noite, para que quando o inimigo estiver à porta, você esteja pronto para enfrentá-lo. Não é essa a nossa luta, para que nós, pais de família, podemos ter o privilégio
o direito de defender os nossos entes queridos. A mesma briga está talada aqui. O povo reconhece que não era pelos seus esforços, não era pelos seus méritos, mas era porque Yahvé, o Deus, o Senhor dos senhores, é quem estava lutando, pelejando por eles. Eles tinham ciência desse fato, eles sabiam que não podiam contra os inimigos. O versículo 21 vai dizer: assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao Senhor: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Sabe o que isso representa a nós como igreja, meus irmãos? Que devemos ser vigilantes contra o pecado, que devemos estar atentos e prontos à peleja contra as investidas de Satanás. Mas como, pastor? Eu te pergunto como estaríamos prontos às investidas de Satanás se celular tem sido mais importante do que a leitura da Bíblia? Se as séries têm sido mais importantes que os momentos devocionais dos nossos lares? Se os nossos filhos têm sido reféns da tela por preguiça e omissão de nós pais? Como é que nós estaremos preparados para a guerra? Como é que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, apresentaremos as nossas famílias como um pelotão armado e preparado para lutar em prol do reino? A prudência e sabedoria do crente, ela não pode ser extraída de outro lugar, a não ser da palavra do Senhor, da edificação no meio do povo. Nos fica então, meus irmãos, de alerta. Devemos ser totalmente vigilantes, constantes na nossa vida de oração. Esse povo só conseguiu êxito na sua proposta porque estavam servindo ao Senhor. Esse povo só conseguiu êxito no que estava fazendo porque descansou na soberania de Deus. Assim devem ser os nossos dias, vívidos de oração, descansados na proteção e na soberania do Senhor, para que quando a peleja chegar, estejamos totalmente prontos, habilitados e afiados para a boa batalha. Eu espero no fundo do meu coração que essa seja a realidade dos nossos lares, que essa seja a realidade das nossas famílias, que os nossos filhos estejam crescendo, preparados para dar um bom testemunho da fé, que os nossos filhos estejam prontos para serem médicos, advogados, professores, alfaiates, confeiteiros, o que quer que seja, para a glória do Senhor, e com os seus dons e talentos, eles sejam os mais úteis possíveis no crescimento do reino para a glória do Senhor. Que Ele nos ajude. Amém.